Olá pessoal, no Praticando Engenharia Civil de hoje, nós vamos dar início à série de índices físicos e o nosso primeiro vídeo vai ser sobre o sistema trifásico do solo. Eu sou o professor José Douglas e está começando mais um Praticando Engenharia Civil. Então pessoal, hoje nós vamos falar do sistema trifásico do solo, envolvido aí na parte de índices físicos na mecânica do solo. O primeiro tema deles que nós vamos falar é justamente sobre o sistema trifásico do solo. Nós vamos entender como é que funciona esse sistema. O segundo tema a abordar são as partes do solo. Desde que a gente entenda o sistema trifásico, nós vamos entender aí cada parte do solo. O terceiro tema a abordar são as massas e volumes de cada parte desse solo, como é que se considera isso dentro dos índices físicos. O quarto tema é sobre as siglas de cada massa, né? Nós vamos aprender o que é VT, o que é MN, o que é MT. E o quinto tema são as equações que são derivadas a partir desse entendimento do sistema trifásico do solo. Mas antes de começar, eu vou deixar um recado muito importante aqui para vocês. E deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Então vamos em frente. Então pessoal, agora a gente pode ver aí no nosso slide um esquema de como seria uma visualização microscópica de uma porção de solo, certo? Então nessa parte escura, a gente pode observar aí os grãos, né, em maior parcela, os grãos do solo. Nessa parte mais clara, um pouco azul, seria a porção de água, certo? E entre os grãos e essa porção de água tem vazios brancos, né, que são as parcelas de ar. Então, nós temos aí as três fases da matéria, né? Temos a parte sólida, dos grãos, eu tenho a parte líquida, essa parcela de água, e eu tenho a parte gasosa. Por isso que é chamado de sistema trifásico, porque apesar de serem matérias diferentes, eu tenho as três fases dentro de uma porção de solo. Compreendido aí, pessoal? Nessa segunda parte, analisando as partes do solo natural, aquela porção ali seria de uma porção de um solo natural, quer dizer que ele foi coletado do ambiente como ele está, né? Se tem muita água, se tem pouca água, se está compacto, se está solto. Então, analisando aí essas partes, essas três partes do sistema trifásico, nós temos aí, se fossem condensar, né, a gente teria a parte gasosa aqui em cima, teria a parte líquida e a parte sólida, né? A parte sólida, nós vamos ter os grãos que podem ser de pedregulho, areia, silt, argila ou matéria orgânica. Nós teríamos a parte líquida para nós da mecânica do solo relacionada à construção civil. Nós teríamos a água e na parte gasosa nós teríamos o ar, certo? A maior porção no solo se encontra de parte sólida, que são os grãos, tá bom? Os grãos, as partículas sólidas. Mas também podemos ter água e podemos principalmente também ter ar. Se eu retirar a água, eu vou ter um solo mais seco, né? Ele vai ter só areia e ar. Se eu retirar o ar e a água, eu vou ter um solo mais compacto. Lembrando que isso é um caso hipotético, é quase impossível você retirar toda a água e todo o ar de um solo, mas você pode muito bem reduzir, né? E também tem os casos do solo em que a água ela se sobrepõe aos espaços de ar, né? Os espaços vazios. E aí a gente vai ter justamente o que está nessa imagem, né? Um solo saturado. Agora a gente chegou na terceira parte do nosso vídeo, uma parte muito importante, que eu vou pedir para vocês separarem uma folhinha de ofício, uma folha em branco preferencialmente, para a gente fazer um esquema do sistema trifásico e suas massas e volumes. Nós vamos fazer esse esqueminha, tá? Do primeiro esquema, a gente vai dividir aí, ó, do lado direito são as massas e do lado esquerdo são os volumes, tá? Do lado direito, as massas, eu vou ter aí a massa de água, MW, e a massa dos sólidos. Isso vai compor a massa de toda a parcela de solo que a gente coletar em campo.
E por que não considerar a massa de ar? A massa de ar ela vai ser desprezível, ela vai ser irrelevante para a mensuração dos nossos cálculos futuros em índices físicos. Então, o que é que eu tenho que considerar na massa do solo? A massa de água que compõe esse solo e a massa de sólidos. Esses dois eu vou ter aí a massa total, ou também chamada de massa natural do solo. Compreendido aí nessa parte de massas, agora nós vamos para o lado esquerdo, que é o lado aí da nossa divisão, do nosso esquema de volumes. O volume a gente vai ter aí para as três fases do sistema trifásico dos solos, certo? Nós vamos ter o volume dos sólidos, das partículas sólidas, nós vamos ter o volume de água e nós vamos ter também o volume de ar. Afinal, se a gente encher uma bexiga, por exemplo, o ar vai ocupar um espaço e vai ocupar um volume, por isso que ela cria aquele formato de bexiga, certo? Então, por isso que a gente também considera, apesar de não considerar a massa nos índices físicos, a massa de ar, nós vamos considerar o volume de ar, certo? Então, com base nesses três volumes, a gente encontra, importante destacar primeiro que com o volume de ar e o volume de água, como eu não tenho partículas sólidas ocupando esse volume, existe um negócio chamado de volume de vazios. O volume de vazios é a parcela de volume em que eu não tenho grãos, eu só tenho ar ou água. E juntando o volume de vazios, que é o volume de água, mais o volume de ar, com o volume dos sólidos, das partículas sólidas, eu vou ter aí o volume total desse solo. Então esse esquema aí resume as massas e volumes compreendidas no sistema trifásico do solo. Maravilha, pessoal! Agora, na mecânica do solo, em alguns casos a gente vai trabalhar com massas e em outros casos com pesos. A diferença principal, a gente trabalha com massas quando vai analisar os materiais em questão de laboratório. Quando eu vou trabalhar com pesos, principalmente na questão da resistência do solo, quando for calcular, quando for dimensionar projetos de fundação. E qual é a diferença de massa para peso? A principal diferença que está aí no nosso slide é que a massa ela não vai ter a aceleração gravitacional, né? A fórmula de peso é massa vezes a aceleração gravitacional. Então a principal diferença é essa, que de maneira mais prática a aceleração gravitacional é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então qual vai ser a diferença do nosso esquema agora? É quase mínima, é quase mínima. A gente só vai ter agora que, no caso da água, eu vou ter o peso da água e o peso das partículas sólidas, né? Juntando esses dois, eu vou ter o peso total ou o peso natural. Novamente, o ar não é relevante, né? O peso do ar não é relevante. Então eu vou ter aí o peso da água mais o peso dos sólidos é igual ao peso total ou peso natural, certo? E do outro lado, do lado esquerdo, onde estão os volumes, praticamente não mudam. Vão ser a mesma coisa, o volume dos sólidos, o volume da água e o volume do ar, certo? Juntando o volume da água com o volume do ar, eu vou ter o volume de vazios, e juntando o volume de vazios com o volume dos sólidos, eu vou ter o volume total da nossa amostra, da nossa porção de solo. Agora a gente já está partindo para o final do nosso vídeo de hoje, né? Que o final vai abordar a parte de siglas e equações. Algumas siglas aí que vocês podem ver na parte esquerda, relacionadas a volumes dos solos, eu vou ter as siglas de VT, que é o volume total do solo, eu vou ter a sigla de VV, que é o volume de vazios do solo, o VA, o volume de ar, VW, o volume de água, e o VS é o volume das partículas sólidas, certo? Não é o volume seco, que muita gente confunde. É o volume das partículas sólidas. Porque o volume do solo seco, ele compreende-se que ele não tem água, então ele vai ser o volume de partículas sólidas com o volume de ar. Por isso é importante não confundir, tá bom? E nas massas do solo, massas e pesos, eu vou ter aí MT, massa total, MM, massa natural, certo? São compreendidos como a mesma coisa, MT e MN.
MW, a massa de água, MS, a massa dos sólidos ou das partículas sólidas, também não é a massa do solo seco, certo? PT é o peso total, PN é o peso natural do solo, PW é o peso da água e PS é o peso dos sólidos. Lembrando, não confundir com peso seco com o peso dos sólidos, certo? Então, pessoal, chegando na última fase da nossa videoaula, a gente vai falar um pouco das equações que já comentamos aí no vídeo, enquanto explicamos esse esqueminha que está aí de volumes e massas. Mas agora a gente vai deixar em maior destaque para se vocês precisarem ou quiserem anotar também cada equação, certo? Primeiro nós vamos falar dos volumes, as equações de volumes que a gente pode inferir em cima desse esquema que a gente montou do sistema trifásico envolvendo as massas e os volumes, certo? Então vamos lá. Os volumes, eu vou ter aí a primeira equação, a principal, né? O volume total é igual à soma dos três volumes que compõem o sistema trifásico do solo, que é o volume de ar, o volume de água e o volume de sólidos, certo? A segunda equação que nós podemos ter aí, se a gente for observar, nós temos que o volume de ar mais o volume de água é o espaço que não tem sólidos, como já foi dito. Esses dois elementos vão se tornar o que nós chamamos de volume de vazios, certo? Volume de vazios. O volume de vazios é igual ao volume de ar mais o volume de água. Beleza? Compreendido aí? Vamos em frente. A terceira equação que nós vamos ver é a equação do volume total, que é igual ao volume de vazios, né? Simplificando a primeira equação, mais o volume dos sólidos. E a quarta equação é uma derivação dessas três equações aí. A gente vai isolar, no caso, o volume de vazios, certo? Então, o volume de vazios seria o volume total menos o volume dos sólidos. Então, o volume total, eu retiro o volume de sólidos, eu vou ter o volume de vazios. E a quinta também é uma derivação, né? Agora a gente inverte aí volume de sólidos com o volume de vazios. Então, o volume dos sólidos é o volume total menos o volume de vazios. Compreendido aí, pessoal? Maravilha, vamos em frente. Continuando essa análise das equações, nós vamos ter aí agora falando de massas, certo? A primeira equação de massas que nós podemos abordar é a principal, que é massa total igual a massa de água mais a massa das partículas sólidas, a massa dos sólidos, certo? A segunda equação é uma derivação, eu vou ter o quê? A massa de partículas sólidas, ela vai ser igual a toda a massa total da nossa amostra, menos a massa de água. Eu retirar a massa de água, eu vou ter só a massa das partículas sólidas no solo que a gente analisar. A terceira equação, na verdade, é só uma equiparação, né, com relação à nomenclatura, que muita gente chama massa total de massa natural, que é normal isso acontecer, até porque quando você vai retirar um solo para fazer uma amostragem em laboratório, você vai retirar ele in natura, por isso que se chama massa natural. Muitas vezes se trabalha com isso em questões de concurso, questões abordadas em livros e principalmente na prática. E também existe a nomenclatura da massa total, né? Então é importante abordar essas duas questões. Então, pessoal, essa foi o nosso primeiro vídeo dessa série aí que nós vamos fazer sobre índices físicos na mecânica dos solos. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se vocês gostaram, deixa aí o seu like no nosso vídeo. Comentem aí embaixo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho, né? Para assim que chegar um vídeo novo, vocês estarem sabendo e poderem conferir aí na página de vocês. E aí também nós temos a minha rede social, né? Que eu trabalho aí no Instagram, o @professor.josedouglas. Se quiser acompanhar alguma novidade, algumas questões relacionadas à construção civil também, podem conferir lá. Eu agradeço demais vocês terem ficado até aqui neste vídeo. Espero que tenha contribuído bastante no conhecimento da mecânica do solo, relacionado principalmente a essa etapa de índices físicos. E até uma próxima. Obrigado, pessoal.